Sejam bem-vindos, galera. Esse é o Simplifica Podcast, mais um projeto do Colégio Teval, em parceria com a Pixinga. E hoje, mais um parceiro nosso também, galera do PIES, Flávia e Carol. Sejam bem-vindas, gente. Fiquem à vontade. Espero que curtam o papo. Hoje é o dia para a gente esclarecer até para os pais, né? E para o pessoal de escola também, que acompanha a gente, que vê, né? Que a gente tá com esse projeto para o podcast, até também para as pessoas entenderem que escola não é simplesmente português, matemática e só isso. Escola é muito mais que isso. Então, acho que é um espaço legal para a gente desenvolver bem isso. Então, hoje, fiquem à vontade. E também trouxe a nossa professora de inglês, Giovana, que também trabalha com PIES, que também tem um certificado que a gente oferece no final do curso, mas isso aí a gente vai desenvolver durante o papo. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, prazer estar aqui, pessoal. Prazer. Fiquem à vontade. A Carol, Giovana, falou que chegou hoje de Curitiba, foi isso, Giovana? Carol, perdão. Isso aí, cheguei, saí lá de Curitiba 3 horas da manhã, vim aqui para conversar com vocês. Estou super animada aqui, né, para a gente bater esse papo. Giovana, conta um pouquinho o que você está achando do desenvolvimento das crianças e do projeto PIES nas escolas. Então, o PIES tem um projeto muito legal dessa questão de querer implementar a escola bilíngue, né? Não é só aquela coisa de, eu vou ter o inglês para a criança saber, ou aquela coisa que a gente tem no ensino médio muito do inglês para o adolescente prestar vestibular, só mesmo saber aquilo e nunca mais ver. E é muito interessante a gente pensar na educação bilíngue, porque o inglês, ele prioridade cresce, exatamente, e a tendência é crescer ainda mais. Então, esse projeto, todo o material é muito interessante porque ele pensa de botar de forma dinâmica. Como a gente estava conversando um pouco antes, não separar em blocos e ir explicando aquilo, mas introduzindo de uma forma bem natural. É isso, gente? É isso? O PIES, ele vem com essa coisa do inglês avançado, né, dentro das escolas, né? O que a gente quer é que, ao final desse processo, o aluno consiga ser, sim, um aluno bilíngue, né? Que ele consiga lidar com as situações do dia a dia e de vida nas duas línguas, né? Acho que esse é o nosso objetivo final quando a gente traz esse projeto para a escola, né? Em que a gente trabalha desde a educação infantil, a ensino fundamental, né? E também no ensino médio. E a ideia é que o aluno consiga, sim, formar o cidadão bilíngue ao final disso tudo. O que me encantou muito quando eu conversei com a Patrícia no início foi o certificado, que é um diferencial muito grande. A Carol acho que pode até falar um pouquinho melhor. E essa iniciação desde os 3 anos já. É muito interessante isso. A gente estava papeando, gente, antes de começar. E eu falei para elas o seguinte: o meu pré-1 e pré-2, que são alunos da Giovana, eles já estão, obviamente que não dá pra gente afirmar, estão falando, mas você já vê eles cantando, a gente vê eles cantando. Tem um progresso, né? Você vê que tem alguma coisa ali acontecendo. Exatamente. Muito legal, muito legal. Então a gente optou pelo PIES exatamente por isso, porque a gente acreditou muito no projeto. Eu não sei há quanto tempo que a gente está rodando o PIES Brasil afora. 12 anos. 12 anos? 10 anos completados como PIES nesse modelo que a gente tem hoje. Mas né? não dá pra gente falar que é um sistema... É novo, 10 anos na área de educação, né? Na área de educação ainda é recente, né? Sim. Mas, assim, desde o início até agora, a gente vê uma evolução tanto dentro do programa, como também com as escolas, né? Como as escolas estão trazendo esse retorno para a gente. A nossa base de escolas cresceu muito, né? O certificado sempre vem nesse sentido de trazer credibilidade para a gente, né? Para atestar aquilo que a gente se propõe como programa, né? Então, assim, 10 anos de muito sucesso aí. Sim. E vão vir mais 10, mais 20, mais 30. Com certeza. Acho que a evolução também dessa preocupação do inglês na escola vem crescendo, acho que mais nos últimos 5 anos, né? É que as pessoas realmente começaram a falar, como você diz, né? Ser bilíngue, né? Conseguir, né? Falar nas duas línguas, essa coisa toda. Acho que isso teve um crescimento muito maior nos últimos 5 anos. Fora o crescimento do interesse dos jovens para fora. Também. Eu quero terminar o ensino médio, Sim. eu quero tentar uma bolsa numa faculdade, sei lá, em Nova York, ou eu quero trabalhar como au pair, ou eu quero só fazer um intercâmbio e tem aquele interesse já de já saber o inglês.
pelo menos aquele básico para conseguir se comunicar e se achar nos lugares. A gente tava conversando esses dias, e aí ela falou, poxa, eu não queria fazer inglês de jeito nenhum. Mas ninguém quer quando é novo. Né? A gente Só sai da eu escola. queria. Eu era apaixonada por espanhol, queria fazer espanhol. Meu pai, não, você vai fazer inglês. Pai, olha onde seu tio tá, né? Vai fazer inglês, que não sei o que, entra em inglês, me apaixonei. Então, eu falo isso porque uma filha de uma amiga minha, foi assim que eu comecei a procurar o sistema de inglês para a escola, a filha de uma amiga minha, ela estava entrando como jovem aprendiz e a exigência da empresa era que tivesse inglês fluente, jovem aprendiz. Sim. Eu entendo que daqui a um tempo, e já está acontecendo isso, já tem um tempo também, ainda não é uma realidade assim, 100% do mercado Brasil, tá? Tá assim, mas o inglês fluente vai ser o futuro. As pessoas que não tiverem Sim. inglês, ou pelo menos uma outra língua, vão ficar muito atrás do mercado. E eu quero que as crianças tenham esse acesso desde sempre. O certificado fez muita diferença. Por quê? Os outros sistemas que a gente avaliou, nenhum dava. Pelo menos que eu vi, tá? E o PIES, quando a gente viu essa oportunidade, a gente, poxa, é isso. É o que a gente quer, é o que a gente estava procurando, a gente estava buscando. Eu, com o sistema, eu estou muito satisfeito, cara, assim, com a evolução das crianças. Apesar da gente estar em maio ainda. Está em maio, mas eles desenvolveram bastante. Né? Ah, que legal. Desenvolveram bastante. E é bem legal a gente ver, assim, na educação, quando se começa na educação infantil, é um processo muito bonitinho, muito gostoso de acompanhar, porque é, inclusive, rápido, né? A gente vê muito que rápido. eles aprendem, eles assimilam com uma facilidade que, às vezes, nós, como adultos, todos nós temos capacidade de aprender a qualquer idade, né? Mas, assim, por eles ainda terem essa plasticidade cerebral e tal, o processo é muito, muito rápido, né? Então, é bem legal. Quando eu falei assim, quando a gente é novo, a gente não quer estudar e tal, e às vezes o pai é que obriga, porque, pelo seguinte, a gente sai da escola, e aí, poxa, vai para casa, às vezes aí tem que voltar pro curso. Isso. E quando você já dá essa Eu ia autonomia... falar nisso, praticidade, porque eu lembro que eu estudava integral. No meu 9º ano, eu estudei num colégio, por aqui mesmo. Eu entrava às 7, saía às 5. Aí, 5h30 eu tinha que estar dentro do curso, para sair do curso 7. Aí eu tinha prova toda semana, toda semana eu tinha prova. Eu chegava em casa, tinha que estudar, então eu ficava nesse ciclo cansativo. Final de semana, eu não era uma adolescente normal. Eu queria dormir, eu queria ficar dentro do meu quarto descansando. Então, isso também, essa coisa de você já ter o inglês dentro da escola, tem essa praticidade. Sim. Fora o certificado também, porque você termina o ensino médio e você já quer ingressar na faculdade. Muitas pessoas são assim, tem muitas também. Quem não quer, tudo bem, mas você terminar já, e aí, eu quero tentar uma bolsa lá pra fora, eu quero fazer isso e aquilo, você não vai precisar fazer aquela prova chata de proficiência. Você já vai ter o seu certificado de proficiência. Você já tem algum Exatamente, certificado você ali já que tem já aquilo te ali. dá uma luz, Na verdade, né? assim, o Exatamente. certificado, ele é o final do processo, né? Porque quando os alunos iniciam a jornada PIES, que a gente chama, né? Que é desde quando eles começam na educação infantil até terminar lá no 9º ano, né? Esse processo ele vai ser acompanhado desde o início, né? A gente tem ferramentas para o professor, para a escola, para os pais também, para eles observarem esse desenvolvimento ao longo do processo todo, né? Aí, no fim das contas, tem algumas opções de certificado, né? Tem o certificado sem custo adicional de Cambridge, que nós oferecemos ao fim do 9º ano, né? Tem o certificado de Michigan também, que se chama MATGO, que é um certificado online. Eles atestam o nível de conhecimento desses alunos, o nível de conhecimento esperado para um aluno dessa faixa etária, né? Então, assim, pode ser que quando eles chegarem no ensino médio, ou no caso de quererem fazer uma faculdade fora, alguma coisa, eles necessitem prestar para outro certificado. Mas aquele não vai ser invalidado. E ele já ganha uma experiência já tá também, né? ali, aquele nível de inglês dele fica comprovado, né? Ele é vitalício. Então, assim, é uma coisa que só traz benefícios, né? Explica só um pouquinho pra gente, Flávia, como é que funciona qual foi a palavra que você usou do projeto PIES? A jornada PIES. A jornada sim. PIES.
O aluno ele vem todo no processo. A parte de certificação, ela vem no fundamental, anos finais, né? Então, o aluno ele passa por todo esse processo na jornada do 6º ano ao 9º ano, em que ele é preparado, né, durante esses 4 anos, para para tirar a certificação, né? Então, assim, é trabalhoso, né? Porque assim, a gente pensa numa certificação, assim, eu vou fazer a prova, eu vou... Não, a gente tem que pensar que é um processo, né? Então, a gente vai trabalhando com ele, com o professor, né? A gente tem apresentação de simulados, exercícios extras, coisas que vão mostrar para aquele aluno ali como realmente funciona aquela prova, né? Que a gente chama dos mock tests, e que a gente faz com eles. Então, é todo um processo para que eles se sintam seguros, né? Para que eles entendam como funciona o exame internacional. São provas que vai ter parte discursiva, parte oral. Não é só fazer uma prova, né, escrita. E você tem que elaborar, então, como falar, o que falar, Fora o que é as regras da esperado prova, de né? você, Só regra o de início prova. assim, a contratação dos professores poxa, muito legal. A gente envia para vocês, Sim. os professores fazem a prova, e aí se vocês dão um feedback pra gente, olha, atende a exigência do... Isso aí. Pô, isso Sim. dá, até pra escola dá uma confiança e uma credibilidade também. A gente pensa em todos os passos, né? Desde do profissional que vai atender aquelas crianças até quando aquela criança terminar o ciclo, né? E aí eu acho que é legal falar também, assim, que todos os alunos têm que fazer certificação, gente? Não, né? É uma coisa opcional. O aluno, na verdade, assim, existem alguns critérios para que esse aluno seja habilitado, né, digamos assim, para fazer o certificado, né? Ele tem que ter a média acima de 70%, né? Isso. E existe um número mínimo de alunos por escola. São pra 6 fazer. alunos. Até antes de tá? prestar mesmo a prova para Cambridge, eu fiz um prezinho, né? Você Isso, faz, tem toda uma avaliação que é Porque feita durante a esse gente processo. compara- No ano. Passa ou não, aí é uma pré-seleção, né? Isso mesmo. Pra ver se você vai conseguir. E a gente Tem compara que realizar a mais ou menos, né? Lógico que são processos muito diferentes, mas a gente compara mais ou menos com o Enem, né? Sim. Assim, é uma prova que, se você chegar e fizer do nada, as chances de você não ser aprovado são grandes, porque não é só a prova em si, tem toda uma técnica ali das questões, de como que ela funciona, né? Como a Flávia mencionou, tem questões de listening, que é áudio, né? Speaking, que é fala. Então, o aluno precisa conhecer aquilo lá, né? E a jornada, ela se preocupa... Assim, na verdade, a preocupação final nem é necessariamente com o certificado. É com o aluno ter a capacidade desenvolvida de se comunicar. E aí, todas essas habilidades linguísticas e também sociais, né? De interação, comunicação. Porque a língua não é só fala, né? A gente está aqui conversando e está comunicando ideias, né? Tem entonação e tal. Tudo isso está presente no entendimento, né? Aqui a gente usa todos os dias. Sim. Né? Que foi assim que a gente fechou com o PES, eu falei que era prioridade. Eu falei, não, eu quero todo dia, porque na minha visão quando a gente fala estava falando de naturalizar o inglês no dia a dia, se a gente não tiver essa frequência de todos os dias a gente ver um pouquinho e falar um pouquinho. A Giovana na sala, o Bruno tem a sala dela, que é outro professor de inglês que a gente tem a sala dele. Acho que ele, se não me engano, esses dias ele nem usou enfim. E a Giovana tem a salinha dela, então nas salas de inglês a gente usa somente óbvio que o screen não dá para fazer o tempo todo. Mas a gente tenta adaptar e mostrar que, de fato, o inglês é uma língua mãe também. Não só o português. E foi a minha prioridade quando eu escolhi o PIES. E eu ia perguntar para vocês, é possível, por exemplo, o curso não é todo dia, né? O curso de inglês é fora a escola, não é? Depende da frequência. Mas normalmente para educação infantil, fundamental, são 2 dias na semana. Ou até tem gente que escolhe só sábado, aí tem uma carga horária mais estendida. Mas normalmente são 2 horas e 15, 2 horas e meia por semana de aula. É um diferencial, não é? Esse inglês todos os dias na escola. Sim, com certeza. Até porque é isso que você colocou, né? Muito bem colocado. Assim, a questão é tornar esse processo de aprendizagem natural. Então, assim, muito provavelmente, se um pai desavisado entre lá na sala da Giovana, né, de toddlers, né,
Aí eles vão estar escutando musiquinha, vão estar fazendo brincadeiras e tal. Nesse estágio, o inglês ainda não é utilizado todo o tempo, porque eles precisam de uma referência no português, né? Assim, eles nem adquiriram tudo do português ainda. Quem quanto dirá de mais outra inglês, língua. né? Mas, assim, o propósito pedagógico está ali, que é fazer ele entender o som, a cor, conhecer os animais, conhecer o som que esses animais fazem, da mesma forma que aconteceria num processo de alfabetização, letramento no português. Só que isso vai estar sendo feito no inglês, né? Então, quanto mais tempo de exposição ele tiver, mais input, que a gente chama, né? Que é ele receber essa informação, entre aspas, aí, né? Para a criança vai ser super benéfico. Assim. A gente estava até conversando que o maior erro das pessoas quando começam a fazer o inglês já em vida adulta é tentar traduzir o inglês para o português. A gente estava até conversando em off. Como é que eu posso me expressar? Essa parte do inglês todos os dias, até para o Fundo 2, também conta um pouco nessa parte, né? Eles começam a não tentar traduzir e tentar, como você estava explicando do Lego, não é isso? Isso, então, vou voltar lá com aquela metáfora, que eu acho que foi legal, né? Acho que é a melhor metáfora, Lego. Eu gostei. É assim, o que eu estava falando? Se a gente pensar em qualquer língua, tá? Não só o inglês. Quando a gente começa a aprender qualquer língua, na nossa cabeça é como se fosse um balde de Lego jogado no chão. Então, você tem ali várias pecinhas de vários tamanhos, várias cores diferentes, e aquilo não faz sentido nenhum, né? E aí, a partir do momento que você consegue, mesmo sem saber da estrutura formal, né? Tipo assim, se não abriu quando a gente estava aprendendo português, quando nós éramos bebês, né? E às vezes até antes disso tem teorias que falam, né? Que na barriga da mãe a gente já começa a aprender. Mas, enfim, a gente não abriu um livro de gramática, obviamente, e começou a aprender, né? Isso foi acontecendo de maneira natural. A gramática da língua acontece de uma maneira que a gente percebe ela a partir do momento que a gente consegue interagir com aquela língua, entender, né? A mãe fala com o bebê uma coisinha ali, uma mãe, e aí depois ele começa a balbuciar. Aí é como se ele estivesse montando os primeiros bloquinhos daquele Lego para formar a estrutura da língua, né? E aí isso vai acontecendo de maneira natural até que a gente tem um bloco todo lá, vamos supor que a gente quer montar a casinha no final. A gente já tem uma parede toda da casinha pronta, né? E aí, ao longo dos anos escolares, a gente vai junto aí, sim, né? Com a gramática que começa a ser formalizada, a entender essa estrutura, mas ela já existe na nossa cabeça, né? A gente só está formalizando. Acho que a Giovana também pode até me ajudar nessa parte, porque, assim, a teoria é interessante. Isso. Mas, na prática, é difícil. Principalmente né, no caso, na vida adulta, é mais difícil você teorizar isso e botar na prática. Sim. Qual é o diferencial do PIES? A Giovana e Flávia e Carol podem até falar para o pessoal. Qual o diferencial do PIES, principalmente nessa construção desde os pequenos, para que a gente consiga fazer com que essa teoria, por exemplo, da Carol, seja implementada na prática, da construção, esquecer o português, a construção gramatical seja feita de forma natural e principalmente sem essa tradução, sem tentar essa tradução. Eu acho que a gente começa já na parte em que a gente, com a educação infantil, né, a gente trabalha as atividades não receptiva. Você pega o receptivo, que é o ouvir, né? E você trabalha o falar, né? Então, você trabalha como ele aceita aquele som, como ele recebe aquele som, e como ele vai verbalizar aquilo. Então, a gente também trabalha um pouco como funciona o letramento, né? A educação infantil, também para o português, né? Eles não vão ficar olhando ali a forma da letra, ou o que eles vão trabalhar, primeiro, receber aquele som, né? Ouvir, ver como aquilo e como eu consigo reproduzir esse som, assim como a gente faz com a nossa mãe em casa. Como é que a gente começa a falar o mamá para sair o mamãe, né? Então, se a gente primeiro escuta aquilo, a gente recebe aquilo, né? A gente aprende, internaliza e depois a gente começa a usar. Isso. A gente só vai trabalhar a parte escrita,
né? Aquela coisa toda, formalizar a leitura, né? Quando você começa a juntar aquilo a partir do segundo, terceiro ano Sim. do ensino Isso que eu ia fundamental. falar. Ou seja, eles já estão, desde lá de pequenininhos, recebendo toda essa informação sem ter essa preocupação da escrita, né? Isso porque já vai formalizar mesmo até no português, né? Eles só terminam essa coisa do letramento, da alfabetização, no segundo, terceiro ano, quando eles já se sentem mais confortáveis em escrever, em ler. Então, a gente também faz dessa maneira com o inglês. A ideia é sempre trazer de forma muito natural, né? E não interferir no processo de alfabetização da língua materna. Então, primeiro eles terminam não terminam, né? Mas iniciam, pelo menos, formalizam a alfabetização na língua materna e depois o processo de alfabetização no sentido de escrita, né? Produção de texto no inglês, né? Mas, assim, complementando tudo isso que a gente está falando, é muito bom ressaltar aqui um grande diferencial para isso tudo acontecer de forma natural, o que a gente está mencionando aqui, é que a aula tem um caráter de ser divertido. Sim. Né? Ainda existe um pensamento assim de que a aula tem que ser aquela coisa rígida e assim chata, né? E até eu acho que vem Isso é um erro, né? Eu acho que até vem muito desse mito aí de que eu não queria estudar inglês porque a gente via como uma coisa chata, né? Ir para o cursinho de inglês era uma coisa chata, que você já tinha estudado 5 horas na escola, tinha que depois ir para o cursinho de inglês ainda, né? E não, aqui as aulas do PIE são pensadas para serem bem lúdicas, né? Tem sempre muita música, muita imagem, muitos projetos. Então, a criança vai aprendendo de uma forma natural e gostosa. Então, não existe esse trauma, né? Não existe aquela coisa... É isso, Gido. A criança, ela aprende quando está se divertindo, né? É o que a gente fala. Como é que a gente vai saber? A gente estava lá embaixo falando com a menina, o que você aprendeu na aula de inglês hoje? Ela ficou nervosa. Não é assim, né? Porque a gente também não chega para a criança e pergunta, o que você aprendeu na aula hoje, na aula do pré? Fala inglês aí, né? Então, ela vai vendo aquilo de uma coisa muito natural, né? E quando você falou assim, qual a cor? Ela já começa a pensar já naquilo que ela também vê dentro de sala de aula, né? Essa coisa da formalidade. O que você aprendeu? O que você fez? E lá na cabecinha dela, provavelmente, ela estava lá, é pink, é óbvio. É pink que é óbvio, mas ela não vai verbalizar, mas eu não quero falar agora, porque tá esse monte de gente todo mundo olhando pra mim. Esse monte de gente estranha olhando. Mas eu sempre tive isso com o inglês. Teve uma vez no início, né, como eu falei, minha sobrinha estuda aqui, e aí minha mãe veio buscar ela porque eu ia sair um pouquinho depois do horário. E ela tinha compromisso, enfim. Aí minha mãe tava lá embaixo, na secretaria, conversando com a Carol. E aí, quando eu desci, ela, nossa, primeira vez que eu te ouvi falar inglês na vida. Porque eu tava falando que eu já falo alto. É verdade. E aí, com as crianças, você acaba falando um pouco mais alto. E aí, você canta, você vai dançar com eles, você vai fazer alguma coisa, e você acaba falando mais alto ainda. E minha mãe nunca tinha ouvido falar inglês. Isso é uma verdade. Ela falou, eu te ouvi falar inglês agora pela primeira vez na vida. Porque tinha aquela vergonha. Porque chegava dentro de casa, meu pai, falando uma coisa em inglês. Mas você já é formada, não vou falar. E a turminha da Giovana do pré é agitada, né? Demais. A turminha agitada. É bem da fase, né? Demais, eles são muito agitados. Eu escuto da minha sala Mas é engraçado, na aula de inglês, por exemplo, eu sinto, né, que eles ficam muito mais concentrados no que está acontecendo do que no dia a dia normal. Eu acho que é porque é aquela coisa diferente. Por exemplo, eles não me chamam de teacher. Eles me chamam de pitcher. Aí eu falo, não, é teacher. E eu também procuro sempre entrar muito na aula rindo, já brincando, até com as próprias professoras. Eu já entro brincando com a Bia, com a Adriele. E eu acho que sente essa diferença de caramba. É um momento que ou eu vou mudar de sala, ou eu vou pra sala da tia Giovana. Eu sei que eu vou cantar, eu sei que ela vai deixar eu levantar pra poder dançar a música lá, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, eu acho que entra na cabeça da criança essa associação de... agora eu vou ver... Exatamente. Agora eu vou dançar, vou cantar um pouco. Eu acho que é muito isso. Pelo menos das criancinhas pequenas. Tá, mudando um pouquinho o foco, qual na opinião de vocês, tá? Eu escolhi o PIES por tudo que eu já falei aqui, mas obviamente que eu não estou dentro da sala de aula. Eu não dou treinamento, tudo com vocês e com os professores. Qual é a maior dificuldade hoje da gente, primeiro, convencer as escolas e fazer com que os pais entendam que o inglês é tão essencial nos dias de hoje? E
qual é a maior dificuldade daquela criança quando a gente começa a trabalhar? Porque devem ter casos assim de a gente começar a trabalhar com a criança desde nova e mesmo assim ela não consegue adaptar ao inglês e não consegue desenvolver. Essas duas perguntas, vocês podem desenvolver muito mais do que eu. O que acontece nesses casos? Eu acho que a gente vai um pouco também, por exemplo, eu nunca tive nenhum jeito para tocar violão. Eu tentei várias vezes. E eu não sou musical dessa forma. Eu acho que a gente pensa que existem vários tipos de inteligências, né? E maneiras que como a gente aprende, né? Eu não tenho. A inteligência musical, para mim, não funciona. Eu mal consigo cantar a letra de música sem errar o tom e aquele tempo do ritmo, né? Aquela coisa, para mim, é um pouco difícil. Então, assim, eu acho que com o inglês também, né? Quando você pensa na inteligência que a gente pensa é formas de aprendizado, né? Garner já dizia pra gente lá há muito tempo. E existem vários tipos de inteligência. Então, você tem pro atleta, né? Que é aquela que a gente chama do movimento, né? Que aprende no movimento. Você tem a inteligência musical, você tem a inteligência linguística, você tem o visual, né? Que você aprende. Tem muitas pessoas que aprendem mais ao ver as coisas do que ao escrever. Eu sou uma pessoa que eu preciso escrever. Se eu não escrever, eu não consigo lembrar. Esqueço, me perco. Então, cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Eu acho que com a língua isso também vai muito assim. Né? Ela não vai aprender? Não, ela vai aprender. Talvez ela não chegue numa fluência esperada pelos outros, né? Ou aquela visão do inglês avançado que as pessoas têm, que a sociedade tem, que você tem que falar tudo que você certinho, não tem que ter sotaque nenhum. o tempo todo. E eu falei isso pro quarto e pro quinto ano hoje. Não se preocupem de falar alguma coisa com sotaque. Você fala duas línguas. Nós não somos nativos da língua, né? Então, nós vamos ter sotaque. Ela vai ter um sotaque que vem lá de BH, eu vou ter o sotaque aqui do carioca. Ainda mais a gente no português, Brasil, né? a gente faz isso. Cada Como é que a gente não vai tem... fazer isso no inglês, né? Então, assim, a gente tinha essa visão antiga, né, de que você tinha cursos para perder o sotaque. A Anitta é uma que tem feito muito isso, ela tem trabalhado muito isso, mas porque ela tem uma visão diferente e para aquilo que ela está fazendo do trabalho dela. E a opção dela também, tá tudo bem. Né? Mas hoje em dia a gente não trabalha mais isso. A gente fala no inglês muito... o inglês hoje em dia é entendido assim como língua franca, né? Sim. Essa é a palavra chique. O que é isso? É uma língua para comunicação. Hoje em dia a gente entende que o inglês não pertence mais, nunca pertenceu, na verdade, né? Aos Estados Unidos, à Inglaterra, ao Canadá. O inglês é uma língua para se comunicar. Então, por exemplo, eu que sou brasileira, eu consigo, né? Vamos supor assim, pensar numa situação hipotética aqui. Eu tenho uma empresa e eu quero fazer negócio com o Japão. A língua que eu vou utilizar para isso vai ser muito provavelmente o inglês, porque é a língua que se estabeleceu para a comunicação mundial. E eu acho que isso até responde um pouco a sua primeira pergunta. Assim, eu acho que ainda existe uma dificuldade de entendimento dos pais, né, que é uma geração anterior, de que o inglês já se estabeleceu como isso. E muito provavelmente é a língua que vai continuar sendo a língua franca por muitos e muitos anos, né? Porque todo o comércio mundial, todas as redes sociais, tudo isso utiliza o inglês. A gente tem, né? eu tenho visto alguns alunos querendo aprender inglês por conta de jogo, por exemplo. Sim. É que a gente fala, né? A gente hoje não sabe quais são as profissões que vão existir daqui a 30 anos. Né? O mundo está mudando o tempo todo. E essa garotada que vai pegar esse mundo Pergunta diferente. pra galera do oitavo e nono o que eles querem ser. 80%, 70% vai falar que quer trabalhar com internet. Sim, vai ser influenciador digital, vai ser youtuber, vai ser gamer, né? Eu acho que a gente está nessa mudança da geração aí. Sim. E essa geração é que vai precisar desse inglês e que está vendo esse inglês de uma outra forma, né? As próprias empresas. Eu tenho um amigo que ele não falava inglês. E aí, na pandemia... Ele trabalha numa empresa grande, é um banco grande. E aí, na pandemia, ele cara, tô caçando um professor, por quê? Na reunião, e ele falou que ele até fez curso e tal, mas ele falou assim, eu fiz o curso, realmente fiz, mas não aprendi. Nada, né? E aí, nas reuniões, eu ficava, minha filha traduziu alguma coisa para mim, e aí ele viu a necessidade de ter o inglês. Seguimos, gente. Eu queria saber um pouquinho também sobre as avaliações. Por quê? No normal, as avaliações dos pequenos, a gente usa como trabalhinho, né?
obviamente que a gente não fala para eles que se trata de avaliação, para não dar nenhum tipo de pressão e tal. Como é que a gente usa isso no PIES? Tanto nos pequenos, quanto no Fund 2? Como a gente desenvolve esse tipo de avaliação? Como a gente tem esse termômetro de se a criança está preparada para fazer a prova do certificado, por exemplo? Explica um pouquinho melhor vocês e a Giovana também como a gente está fazendo aqui na escola, que é importante para os pais que acompanham a gente saberem também que está sendo feito, né? A gente, como PS, né? A gente faz a produção das provas, das avaliações. A gente trabalha a partir do 2º ano, né? Que é do nosso junior, do 2º ano fundamental. Essas avaliações são produzidas pelo nosso time de conteúdo. Nossa querida Carol. Eles fazem um trabalho excelente. Você faz avaliações de uma Ela região? Ela faz parte do time de conteúdo. Não, na verdade, né? a gente cria as avaliações por segmento, né? Então, assim, ela é padronizada. Todas do Junior são a mesma, né? De acordo com cada ano, né? O mesmo padrão. Porém, a gente sempre manda em arquivo editável, né? E as que são disponibilizadas na nossa plataforma, que é o PIES Hub, você também, né, o professor também tem a possibilidade de editar. Porque a ideia é que, se você quiser modificar aquela avaliação por qualquer razão, você tem essa possibilidade, né? Mas aí o professor tem essa autonomia de dar o que... Às vezes não conseguiu seguir, porque a Flávia mesmo começou que eles fazem pro planejamento, né? Eles apresentam um planejamento ali pra gente. Isso, a gente faz todo o planejamento. Eu avanço um pouquinho mais, porque eles fazem um planejamento de 3 aulas por semana. Isso, pra gente faz pra educação infantil, no mínimo 2 aulas por semana. Isso. Depois 3, e 4, e 5, e aí, de acordo com cada nível. Não consegui dar a unidade 4, e essa prova tinha que ser até a unidade 4. Aí eu vou lá na prova, edito, tiro as questões de unidade 4 e deixo só até onde eu dei. E essa autonomia, por exemplo, que a Giovana tem, pelo fato de ter mais aulas por semana, existe a possibilidade, por exemplo, da equipe falar assim, Giovana, segura um pouco, ou não, pode avançar? Não, então, a gente tem um planejamento semestral, anual, né, que vem ali, ou trimestral, né, de acordo com cada escola, e a gente coloca ali uma ideia da progressão que seria feita a cada semana, né? Para que no final do ano a gente consiga, né, passar por toda aquela coisa, as unidades, né? Fechar o livro, né? Que as pessoas gostam de ouvir. Fechar o livro, eu escuto bastante. Né? Que é o que todos os pais adoram. Tem que fechar o livro, fechou o livro, né? Então tem todo esse processo. Mas a gente sabe que cada escola trabalha de uma maneira um pouco diferente, né? Então, não é que você tenha que ser naquele dia específico que você vai ter que dar aquela página. Isso. Que é o que ela falou. Então, a gente faz uma avaliação baseada nesse planejamento, mas que permita que o professor, né, e que a escola possa fazer essas alterações. Uma escola vai fazer festividade de Dia das Mães, outras escolas não vão fazer, né? Então, você consegue mexer nesse planejamento, mas a gente dá aquela base ali, né? Então, a gente parte no planejamento, que é o nosso número mínimo de aulas, seriam 2 vezes na semana, e chega a 5 de acordo com o ensino médio, o fundamental, né? O que o aluno esteja. E a gente ali, a gente dentro do nosso portal, no PS Hub, a gente dá estruturas para que a gente consiga, se a escola optar pelas 5 aulas na semana, ela consiga ter todo o material necessário para cumprir isso durante as 5 aulas semanais. Entendi. Então tem um objetivo, o professor chega no objetivo, tudo bem, não faz diferença. A prova vai vir padrão e o professor... Ela vem o padrão e o professor consegue adaptar, incluir, tirar o logo da escola, pode ser colocado dentro, né? É o que eu falo, eu sempre envio o arquivo, a gente envia um arquivo em PDF, a gente envia o áudio, né? Todas as nossas avaliações, elas também têm a parte de listening, né? Que é para ser bem aquilo que eles estão fazendo mesmo dentro de sala de aula. E a gente tem os arquivos editáveis que a escola pode pedir e a gente consegue ali trabalhar, colocar o logo da escola, fazer todo esse processo e o professor adaptar quando ele precisa. Uma dúvida que eu tenho desde o início do nosso trabalho, que eu tenho um monte de telefone do PIES, da galera do PIES. Tem dias que vem assim, Líder, mas chegou lá, não sei onde. Cara, assim, eu falo mais com a Flávia, mas na verdade eu falo mais com a Renata, porque a Renata fechou do processo de implantação exatamente. Da escola. E assim, como eu falei, se a gente tentar fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada direito. E aí eu procuro deixar, Giovana, se eu estiver falando mentira, por favor,
eu deixo tanto ela quanto o Bruno, tipo assim, cara, podem fazer o que vocês acharem melhor pro desenvolvimento. Uhum. Tanto a Tamires, né? E aí, como o professor, por exemplo, eu vejo que eles têm muito esse acesso a vocês. Sim. Que também eu acho, no meu trabalho, eu vejo o que é um diferencial. Sim. Quando a gente, de fato, tem esse acompanhamento. Uhum. Não adianta o PI chegar aqui ou qualquer outro sistema pedagógico chegar aqui e falar assim, não, a gente vai dar toda assistência, papapá. E a gente sabe que não acontece às vezes. Não tô querendo generalizar, mas eu já trabalhei com alguns que a gente teve uma dor de Esse é um cabeça. dos nossos grandes diferenciais, né? Que é a consultoria pedagógica. Que aí é a parte que eu entro. Isso que eu ia falar. Isso Isso é onde eu queria chegar. O que a gente tem é o consultor pedagógico, ele está ali acompanhando a escola no dia a dia, né? Então, a gente vem, faz todo o treinamento, já fiz treinamento com a própria secretaria, com a Tamires, com a coordenação, né? Explicando o que é o PS, como funciona, porque eles são as pessoas que estão ali de cara quando chega um pai, chega alguém que quer saber sobre o que é o PS, por que é o diferencial para a escola, então a gente também trabalha com isso. Faz todo o processo seletivo, todo o treinamento com o professor, sobre o material, sobre as avaliações, sobre o sistema. A gente explica tudo ali. Eu falo até para eles, brinco, né? Você vai dar uma atividade ali, olhou, ai, não sei, o que eu faço com isso aqui? Me liga, me manda mensagem, que a gente vai olhar e a gente vai analisar aquilo ali. A consultoria pedagógica, ela está nisso mesmo. O diferencial que a gente tem é isso. A gente está no dia a dia da escola, a gente faz questão de estar ali. Então, a gente fala, pode ligar, pode mandar mensagem, que a gente, às vezes, não consegue responder naquele momento, mas assim que a gente puder, a gente está ali, a gente vai responder. E é vir, é acompanhar. Né? Semana que vem eu volto, né? A gente vai fazer as observações de aula. E a gente não faz a observação no intuito de apontar, isso aqui está certo, está errado. A gente construir e ver a realidade de cada escola. Né? Porque cada turma tem o seu processo, né? Cada professor. E a gente tenta ali analisar e olhar e como a gente pode ajudar aquele professor a chegar no que a gente acredita ser o mais correto, né? Dentro da metodologia, do que a gente realmente acredita, né? Então, quando a gente vem fazer essa observação, é para ajudar. É dizer, olha, como é que a gente podia fazer isso de uma outra maneira, né? De uma ideia mais positiva. Até para eles tirarem as dúvidas também. Sim. Né, qualquer tipo de problema, ou dúvida, ou alguma observação importante. E é onde a gente vê também o nosso processo funcionando, né? Que é onde a gente olha se tá... Será que aquilo ali está funcionando já hoje? Será que a gente não pode mudar um pouquinho aquilo ali e talvez vai ser um pouco melhor para a turma, né? Então, acho que a gente tem essa visão. Dupla, né? Assim, o trabalho do consultor com a escola é até chegar na gente que está no backstage, né? Que é, por exemplo, o que eu faço, né? A produção do conteúdo parte de muito feedback que a escola traz para a gente, né? Qual que é a necessidade, o que está bom, o que não está, o que precisa melhorar. Então, assim, essa relação é muito legal, né? Não é uma coisa de cima para baixo e pronto. Não. Né? A gente tem uma equipe que trabalha muito junto, né? Então, às vezes, eu tenho uma dúvida, eu mando para ela, Carol, como é que é isso aqui? Né? E a gente tem esse processo, tem a Renata, né? Que a Renata trabalha como líder dos consultores. Beijo, Renata. Ela está ali, né? Direto trabalhando comigo. Nessa parte mais pedagógica, né? A gente tem o pessoal do time educacional, que foi a Patrícia, que você falou, e tem a Carol do time também de conteúdo, né? Então, cada um ali, mas que todo mundo sabe se comunicar muito bem. Eu acho que a única que eu não conhecia era a Carol. Tem uma outra consultora também, que da outra vez que a gente fez a reunião, ela estava presente. Ah, não, quem estava aqui era a Larissa. Ela é nossa gerente pedagógica. Na verdade, eu acho que agora a equipe toda deve ser umas 60 pessoas. Agora sim, a gente está em torno de 60. Com a gente, direto. Assim... Não, porque o que acontece? A gente tem times, né, diferentes. A gente tem o time educacional, que tem a Mônica como gerente deles, supervisora deles. Temos o Luiz Fernando, que é do time de conteúdo, é o cara que criou tudo isso, idealizou o PS, né? Que é com quem a Carol trabalha diretamente. E a gente tem o grupo pedagógico com a Larissa, que ela é a nossa gerente, ali, nossa supervisora, e aí vai destrinchando, né? Assim, para os líderes, para os supervisores, e aí para os consultores pedagógicos. E a gente tem uma pessoa que cuida disso tudo, que é o Lube, que fica ali mais controlando, né? Tentando ali mais essa comunicação, uma coisa mais administrativa, que é o Lube quem faz. Boa. A parte boa. Uma dor de cabeça atrás da outra. Isso é com ele que fica ali. Giovana, fala um pouquinho
pra gente como é que tá sendo essa experiência de trabalhar com o PIES, falando PIES como conteúdo, e com essa situação que a gente levantou aqui, Colégio Teval, PIES, sala de aula. Trabalhar com PIEs em si está sendo muito bom. Assim, primeiro falando sobre a consultoria pedagógica, que eles são muito abertos. Não precisa... Não, é verdade. Eu vou cantar, eu vou puxar um pouquinho, porque é muito verdade. Ela me ajudou muito. A Renata também, as consultorias que me deram, os cursos, né? Você fez treinamento com ela também. Todo. Foi muito bom e me deu também uma luz muito grande em relação ao material, porque é um material diferente. Voltando um pouquinho que elas estavam falando sobre as múltiplas inteligências, que a gente comentou um pouquinho aqui. É muito interessante porque o PIES trabalha todas elas. A gente tem numa mesma página leitura, a questão visual, né, imagem, música e o listening, para quem está ali só querer ouvir, não é música, mas você também vai estar ouvindo ali. Tem ali aquela simulação que é diferente. Então, e dentro de sala de aula, eu pelo menos vejo em pouco tempo, eu tô aqui tem um mês e meio. Mais ou menos. Mais ou menos, eles absorveram muita coisa. Muita coisa. E isso é muito legal. Porque eu consigo, pelo menos ali, como eu tô todo dia com eles, acompanhar o desenvolvimento. Um exemplo muito, assim, que eu tenho é o Paulinho. Ele tem um... O irmão do Guilherme, do berçário, não é isso? Não. Terceiro ano? Segundo ano. Não dá pra lembrar de todo mundo, Ele, gente. no início, eu ficava, né, naquela... sit down, fulano. Sit down, não sei o quê. Aí eles agora a gente já sabe que o sit down é pedir pra sentar, pra gente poder prestar atenção. Isso. Ele ganhou um carrinhozinho e o nome do carrinho é sit down. Que fofo. Criança é muito Então, fofa, assim, gente. ele tá achando outras formas de assimilar aqui. Sim. Aham. E até quando eles ficam na minha sala um pouquinho, eles olham, a dor, olha ali como é que é a teacher. Eles misturam, dão aquela misturada. Sim, no inglês, o que é no comum. português, Isso. E eles vão conseguindo desenvolver. Então, o PIES como material, ao meu ver, está sendo muito bom. Ele consegue Fico trabalhar feliz. de diversas formas o desenvolvimento da criança. E eles estão seguindo, assim, estão desenvolvendo muito, muito bem. Assim, como gestor da escola, eu fico muito feliz, cara, porque é tão difícil quando a gente fala de criança e de educação, todo mundo comete erros. E aí quando a gente acerta num ponto tão, sabe, um material que a criança vai usar durante o ano, é um material que a gente pretende usar durante anos na escola. Então quando a gente acerta e a gente tem esse feedback dos professores, de vocês, eu fico muito feliz, porque a gente está vendo que o trabalho está sendo feito de forma correta, a gente está vendo que o Colégio Teval minha mãe construiu do nada, e hoje, poxa, eu estando junto com ela nessa parte administrativa e de tomar algumas decisões, cara, é muito gratificante para mim ver as crianças se desenvolvendo. Poxa, a gente está aqui trocando essa ideia e a tendência é a gente crescer mais e mais e que sejamos parceiros por muito tempo. Para a gente fechar, gente, as considerações finais, dá só um recadinho pro pessoal de casa, pros pais, e falem em nome do PIES também, depois a Giovana dá o recadinho pra gente encerrar. Pode ser? A gente fica muito feliz quando a gente vê isso, porque acho que é o que a gente busca, né? A gente tá... a nossa ideia é essa, quando a gente tem essa coisa do Inferno, estar ali no dia a dia da escola, e a gente tem um grupo tão legal, né? Quando você ligou e falou assim, eu preciso de alguém que não sei o que, quem a gente vai trazer? Eu mandei para mandei e-mail, na hora foi respondido, não, a gente vai mandar a Carol vai com você. E rapidinho, e o susto, quando eu falei para eles, eu falei, gente, vamos gravar, a gente combinou da gravação e tal, aí o nosso planejamento já era mesmo a gente usar, né, essa área do inglês, porque é o que eu quero apresentar para todo mundo, Sim. todas as áreas da escola, os professores e tudo mais. E aí, quando não sei se foi a Renata ou foi a Flávia que falou comigo, só me avisa a hora porque não sei quem tá vindo de Curitiba. Eu falei, Foi eu. Aí eu falei com ele, pessoal, me dá o horário, pelo amor de Deus. Aí eu falei, Flávia, desculpa, eu não te respondi do que eu tô esperando também aqui. Mas, pô,
só esse esforço que vocês fizeram, cara, Isso já é uma me dá coisa uma... que é muito o time legal. sempre se desdobra, né, para atender da melhor maneira possível, assim, e é um prazer estar aqui mesmo, dividindo esse conhecimento, trazendo essa oportunidade, tanto assim, de vocês conhecerem mais do PS, como que a gente trabalha, mas também de ter essa troca, né? Porque é o que a gente falou, a gente aprende muito com essa vivência da estando na escola, né? E assim, tudo que a gente procura trazer, né? Assim, eu que estou no time de conteúdo, que fico por trás aí dessa produção, tenho certeza, a gente dedica muito tempo e é toda uma preocupação com a qualidade, com a parte pedagógica, né? Com a parte teórica por trás. Então, às vezes, quando chega lá na ponta, que é a Giovana, que está trabalhando músicas com as crianças e tal, e TPR, que são as musiquinhas que fazem movimentos, às vezes, quando a gente olha assim, parece que é uma coisa simples, mas tem muito embasamento por trás, né? E a gente sabe que isso funciona e funciona bem, e que tem um resultado legal. E esse resultado ele só é possível por causa dessa troca legal que a gente faz, sabe? Assim, eu acho isso Eu também mais fico muito bacana. feliz, gente, de verdade. E aí, Gi? O que você tem para dizer para eles, para os pais? E pode falar em nome da nossa escola também. À vontade. É muito gratificante entrar na sala e ver que eles estão te recebendo falando a língua que você está ensinando, né? Hello, how are you? E eles sabem falar isso tudo. Então, para mim, como professora, é muito, muito gostoso, sabe? E trabalhar num colégio também que valoriza isso, com uma equipe do PIES, assim, valoriza isso, vê isso como futuro, vê isso como uma parte importante. Não só aquela coisa de vou implementar para os maiores e para os pequenos, não, mas para os pequenos também, para a gente já começar esse processo. Então, é muito gratificante. Não tenho outra palavra para poder... Obrigado pelas palavras. Gente, então é isso. Obrigado a Flávia, obrigado a Carol, obrigado ao PIES, que disponibilizou as duas meninas para virem aqui. Meninas, gostaram? Obrigada aí pelo adjetivo. E trocar essa ideia com a gente e deixar um pouquinho mais simplificado, que é a nossa ideia aqui, para os pais que vão vir, com certeza, com os futuros pais que vão vir a estudar com a gente. Acho que é importante a gente deixar... Eu prezo muito pela transparência, então é importante que os pais conheçam o sistema, conheçam os professores e conheçam o nosso trabalho. Sim. Então, obrigado, gente. Obrigado, Giovana. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado ao pessoal do Pixinga que faz essa parceria com a gente, que estão sempre com a gente, que faz parte da nossa equipe também. Estaremos juntos por muito tempo. Então, galera, esse foi o Simplifica Podcast. Até a próxima. Um abraço a todos.